Olá, boa noite. Sou Débora Maia. Estamos hoje com mais um programa imperdível. Somos Todos Brazuca, com a nossa querida mulher, mãe, empreendedora na área de educação e saúde, assistente social, Noêmia. Olá, Noêmia. Oi. Tudo bem? Seja Tudo bem-vinda. Muito obrigada de você ter aceito o nosso convite. O nosso programa é um momento muito importante de estarmos com vocês neste mês de março, né? Mulheres aí paranaenses que sempre estão em busca de novidades na área de educação e saúde. Então, Noêmia, eu peço a gentileza de você se apresentar um pouquinho, contar para o nosso público o seu trabalho, a sua profissão e o que você tem feito aí no Paraná e no Brasil, que eu sei que é muita coisa boa, em relação à síndrome de Down. Neste mês de março, agora no dia 21, é um dia onde todos nós devemos parar um pouquinho e valorizar, entender um pouco mais sobre a síndrome de Down. Então, para isso, a Noêmia está conosco, conversando e explicando para a gente. Certo. Noêmia, quem é você, Noêmia? Eu agradeço, né, o convite da Débora por estar aqui e é muito importante nós estarmos divulgando sobre a questão, né, da síndrome de Down. Eu sou assistente social, mestre em psicologia comunitária, e há 35 anos trabalhando no ambulatório da síndrome de Down do Hospital de Clínicas e me aposentei em novembro, mas continuo como voluntária atendendo as famílias. Então, posso começar contando como que aconteceu, né, o meu envolvimento com a síndrome de Down. Quando meu filho nasceu, o Dudu, né, o Carlos Eduardo, tá com quantos anos ele, Noêmia? 31 anos. Gente, é uma graça. Vamos falar um pouco mais sobre o Dudu depois. E por conta, né, do nascimento dele, eu como assistente social no hospital, eu já atendia as famílias, mas eu não tinha, assim, um envolvimento e não sabia, encaminhava as famílias, mas não direcionado para que elas trabalhassem com os filhos para ter um bom desenvolvimento. Porque eu não entendia, né, o que deveria ser feito. Certo. Mas a partir do momento que eu fiquei grávida, nasceu meu filho, aí eu tive que aprender, né? Aí iniciei uma caminhada de busca, porque imagina você há 31 anos atrás, né, não tinha nada de internet, não tinha informação. Exato. E meu marido eu falo para ele que ele é um rato de sebo, né, ele está sempre procurando coisas, né, para o desenvolvimento, e ele trazia muitas coisas, né, desses sebos para se fazer estimulação de bebês. Então eu fui aprendendo e investindo na questão do desenvolvimento dele através de livros só. Né, e procurando também, levei ele para uma escola especial para fazer estimulação e por pouco tempo também, porque eu achava que aquilo não era o suficiente, né? Quando nasce um bebê com síndrome de Down, a gente fica muito ansiosa, querendo respostas rápidas, né? Então eu não tinha paciência de esperar. E fui aprendendo e atendendo as famílias, as mães, né? Dos bebês que nasciam no hospital. Que bacana. Noêmia, aproveitando, perdão, antes, né? Você tinha já outros filhos, além do Carlos Eduardo? Sim. Você já tinha filhos antes? Sim. E quando veio também para os irmãos, né, que recebe um outro irmãozinho que precisa de um olhar diferenciado, ainda mais amor, como é que foi essa relação do nascimento dele com os irmãos? Então, quando o Dudu nasceu, a Cláudia, minha filha, já tinha 4 anos. E como ela era pequena ainda, né, ela estimulava muito, ela falava muito, falava. E até hoje ela fala muito, né, mas ela que estimulava muito o irmãozinho, cantava e brincava, e insistia com ele nessa questão, né, de se desenvolver, né, insistia muito por ele falar. Mostrava objetos, repita, Dudu, isso é isso, né? Esse é o cachorrinho, esse é o gatinho, que né? Bacana. Então, quero até os irmãos... quero aproveitar essas dicas para quem está nos assistindo, educadores, famílias, que a Noêmia já está dando algumas dicas de como podemos estar trabalhando com o nosso filho em relação praticamente à síndrome de Down. Nós veremos no decorrer aí do nosso programa, em outros meses, outras questões na área de educação inclusiva, mas
realmente em relação à parte da síndrome de Down, então o bebê, a parte da estimulação da oralidade, então é bacana que o irmão, que a família vá falando o nome. Conta mais um pouquinho, Noemi, que bacana isso. Exatamente isso, tá? Então, eu sempre digo que os terapeutas são os nossos parceiros. Mas, né, o estímulo dentro de casa é o que está, é o rico, né, o ambiente rico em estímulo está dentro de casa. E os irmãos são os melhores terapeutas do mundo, né, para ajudar o irmãozinho. Maravilhoso, né? isso. Então, o Dudu é o filho do meio, depois eu tive o Ricardo, né? Então, eu tenho 3 filhos, né? E tenho o Ricardo. E o Ricardo também. Tudo que eu fazia, apesar de que a gente não entendia muito, nem sabia que existia a questão da inclusão na época, né? Eu já levava, a Cláudia era estimulada junto com o Dudu. Todo lugar que ele ia, né, para estimular, ela ia junto. Natação, tudo. Aí veio o Ricardo também, né? Os irmãos estavam sempre juntos. Acabaram fazendo as terapias junto com todos o Dudu. juntos, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente não pode, né, como mãe, deixar de atender o irmão por causa do outro, né, que tem a síndrome de Down, né? Então, você tem que levar junto, e isso é muito importante para o desenvolvimento, né? E o bom dos irmãos também é que eles não ficam colocando a mão na cabeça, né? Eles não querem nem saber, que eles demoram mais para entender, mais para, né, no desenvolvimento. Cobrando, né? Ficam cobrando. Isso é muito bom, sabe, para o desenvolvimento. Porque mãe tem a tendência, né, de, ai, coitadinho, botar a mão na cabeça, né? Então, os irmãos são ótimos para estar, né, ajudando o irmãozinho no desenvolvimento. Noemi, logo no início, você falou algo importante. Nós respeitamos todas as famílias, a formação das famílias atual. Mas você disse, quando o Carlos Eduardo nasceu, meu marido ia em busca de determinadas informações para somar com o desenvolvimento do meu filho. Então, eu, em nome de todos os educadores, parabenizo, né, como mulher também, seu esposo, por estar contigo, somando nesse momento. Exatamente. Nós também atendemos alguns alunos em escolas, em consultório. Nem sempre, às vezes, a família fica constituída. Há um pouco de preocupação e muitas vezes alguns pais acabam deixando. Então, parabéns ao seu esposo, que está aí com você esses anos todos, somando com Carlos Eduardo, que nós já vimos em alguns eventos, né? Mas, Noêmia, hoje, como nós poderíamos estar dizendo a determinados educadores que estão em busca de entender melhor a síndrome de Down também no ambiente escolar? O que vem a ser a síndrome de Down? O que causa? Algumas pessoas comentam em relação a idades. Tem várias questões sobre isso. Você poderia expor para a gente um pouquinho como é o processo, né, na hora ali, a parte genética, como é que funciona? Então, né, na hora da concepção, né, do bebê, tem esse erro genético, né, ao invés de 3 células, né, e os pares, né, que a gente não sabe se está no pai ou na mãe, porque o pai pode ter 24 ou a mãe ter 24 e soma com os 23, né, vai dar 47 ao invés de 46 cromossomos, né, em cada célula, que seria o nosso caso, né, de todos nós, né? Então, assim, né, não é culpa da mãe, não é culpa do pai, né, porque geralmente quando você está falando no pai, né, as sogras cobram muito, os maridos, né, que é culpa sua, da mulher, né? E não é um acidente genético que pode acontecer com qualquer um, rico, pobre, de qualquer raça ou cor, né? Então, idade, tá? Apesar de que a gente não costuma pontuar muito isso, porque as mães acabam se sentindo culpadas, né? A gente sabe que a probabilidade de ter um bebê com uma deficiência, não só a síndrome de Down, é a partir dos 35 anos, né? Certo. E então, entre 18, né, e 28, 30 anos, é uma idade boa, né, para se ter um filho, né? E ainda por causa da sua disposição também, né? Porque, né, um bebê dá muito trabalho, né? Então, você é mais jovem, você consegue fazer, né? Praticar, dominar. Exatamente. Mas, né, a probabilidade, né, segundo isso na literatura, diz, né, que não é só a mulher, tá? Então, geralmente, não, a mulher, mas o homem também, com a idade, também já vai, né, envelhecendo e tendo a probabilidade de ter um filho, né, com uma deficiência. Sim. Mas a mais comum no mundo é a síndrome de Down, né? A que mais nasce em bebês, né,
que hoje nós temos 600 a 700 nascimentos, um nasce com a síndrome de Down. Então é muita criança, né? Muito bebês nascendo, né? Eu ia te perguntar isso até, Noêmia, que atualmente, gente, a Noêmia trabalha no ambulatório aqui em Curitiba. Conta um pouquinho pra gente da síndrome de Down. E é presidente da associação, né, da Federação Paranaense, a Noêmia atualmente, presidente da Federação Paranaense das Associações das Síndromes de Down. Então, nós temos várias associações no Paraná, Noêmia? Não tem muitas, a gente tem grupos de pais e hoje nós estamos estimulando, né? Então, deixa eu até te falar por que, né, essa questão de ter nascido essa federação. Nós, equipe do ambulatório, nós fizemos uma reunião o ano passado, convidando os pais do Paraná a participar dessa reunião para que eles trouxessem as reivindicações deles. Né? Como a gente atende o Paraná todo praticamente, né, no ambulatório da síndrome de Down, todas as famílias vêm para cá. E elas trazem muitas queixas, né, de falta de estimulação, a falta de inclusão escolar, que não tem mercado de trabalho, a questão social também não é estimulada, né? Então as famílias ficam cada um no seu cantinho e não conseguem resolver nessa questão do desenvolvimento do seu filho. E a gente sabe que desde o momento do nascimento, se você começar a fazer uma estimulação, vai ter uma criança completamente diferente, né? Então, até os professores percebem quando a criança foi estimulada quando foi pequenininha e a que não foi estimulada, né? A interação social, o desenvolvimento, a fala, tudo é melhor, né? Desenvolve melhor quando essa criança é atendida logo que ela nasce. Então, a gente atende como equipe clínica no ambulatório. Aqui no HC. No HC. E depois a gente atende as outras questões, né? A gente encaminha de volta para o seu município. Ok. Né? Porque às vezes é 600 quilômetros de Curitiba, né? E não tem como atender, né? Não tem como a gente atender tão longe, né? Então, Curitiba é privilegiada, né? De ter muitos atendimentos, né? Mas a maioria do restante do Paraná não tem. Então, a gente e vê essas reivindicações, essa demanda toda, de todas as reclamações. Desde jovens, né, que estão assim, que foi tirado todos, né, extraído todos os dentes, porque um dentista lá, né, não quis atender, porque eu não sou especialista. Né? E não precisa. A boca, né, é igual para todos. Então, não precisa de tirar todos os dentes. É se tratar desde a hora do nascimento. A partir do 3º mês, o ambulatório, nós já temos uma equipe para atender os bebês e orientar. Então, a gente não tem problema dessa criança ter problema de cárie, nem problemas dentários no futuro, porque foi atendido desde o 3º mês de vida, né? Então, são conhecimentos que a gente quer passar, né? Para as famílias e para os profissionais, que não precisa ter essa exclusão, porque tem síndrome de Down, tem que ser tratado diferente. Não tem que ser tratado diferente, só tem que ter um pouco mais de paciência, né? Eles demoram mais para aprender, né? Mas eles aprendem. Né? O meu filho sempre, desde pequeno, ele sempre falava nas escolas, quando ele chegava, né, no ensino no regular, ele falava assim, eu tenho síndrome de Down, eu demoro para aprender, mas eu aprendo. Ele sempre falava, né? Noêmia, então essa mensagem então é muito bacana e nós queremos então, vamos estender ainda mais em outros momentos a visita da Noêmia aqui nos nossos estúdios da Transamérica. E no nosso Face, no Somos Brazuca, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre a Noêmia, o trabalho, sobre o Dudu, outros jovens. Hoje na cidade de Curitiba nós também temos a Reviver Down. Nós estaríamos lá no nosso Face passando o endereço e precisando conversar um pouquinho mais, conte conosco. Educadores e pais, sempre, né, Noêmia, nessa luta da inclusão. E nós trouxemos aqui, fechando o nosso programa, um livro maravilhoso que a Noêmia faz parte com outros profissionais aqui de Curitiba. E para adquirirmos este livro, Noêmia, como é que fazemos? No site da editora. Da editora, então a gente vai colocar no nosso Face do programa. E ele já está na 2ª edição.
Que bacana, Noêmia. E se você, ele na editora ele custa R$70. Olha, já estamos falando um pouquinho dos valores aí, mas é muito bacana, vale a pena. E é assim, é um livro de cabeceira, tá? Então a gente colocou tudo, a parte médica, educação, odontológica, psicológica, da dermatologia, né? Tudo que estão influenciando, né? Que influencia a vida da pessoa com síndrome de Down está descrito nesse livro, tá? A parte social, as políticas públicas, né? Que essa parte eu que escrevi. Muito importante. Essa parte de políticas, né? Eu que escrevi. Escritora, mãe maravilhosa. Noêmia, então, nós queremos muito agradecer de você ter ficado um pouco com a gente falando sobre esse assunto tão importante. E vamos continuar em outro momento. Desde já quero convidá-la para um outro momento estar conosco, ampliando, né, esses assuntos na área de aprendizagem. E um abraço ao Carlos Eduardo, a todos os jovens e as famílias que têm seus filhos com síndrome de Down. Vamos seguir esse conselho. A sociedade está aberta para todos e desde o início a estimulação é fundamental para o sucesso na sociedade. Exatamente. Nós vamos fechar o programa de hoje também falando um pouquinho sobre vários projetos que tem na sociedade. E aqui eu tenho uma revista, Fotos e Palavras, organizada por jovens que fazem parte de um programa em parceria com uma universidade aqui em Curitiba. Vamos então dar um tchau para a Noêmia, tudo de bom para você, Noêmia. Obrigada. E vamos finalizar o programa de hoje com um clipe desses jovens que organizaram essa revista Fotos e Palavras. Um abraço, até o próximo programa. Tudo de bom.